advogado do sicário, o braço direito de Vorcaro, diz que o seu cliente estava tranquilo e com condições mentais e psíquicas normais. Mas PF diz outra coisa. Quem será que está mentindo? Meu nome é Mariana, sejam bem-vindos no canal Simples Assim. Bom, o advogado de sicário, numa entrevista, diz que o cliente dele estava com plena integridade física e psíquica. Estava normal, estava tranquilo no dia da sua prisão. Já a Polícia Federal traz outras informações. Estranho tudo isso, né? Muito estranho. Mas antes de eu trazer essa reportagem para vocês, eu vou trazer aqui o desabafo da Malu Gaspar diante dessas notícias, de agressão, de sequestro à jornalista e que o nome dela também seria alvo aí desse sequestro. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a Malu Gaspar falou. Todas as outras informações que a gente está vendo demonstram que ele não tinha limites. Nós estamos falando de um homem de negócios acostumado a pagar para ter qualquer coisa que ele quisesse, inclusive a aniquilação física de adversários. O que ele propõe ali é moer uma ex-funcionária e quebrar os dentes de um jornalista, sequestrar e quebrar os dentes de um jornalista. Então, é uma pessoa que acha que pode tudo, que tem uma visão mafiosa das coisas. Esse tipo de atitude, Bárbara, é coisa de máfia. E eu acho que não há dúvida, se alguém tem alguma dúvida disso, nós vamos, acho que é bom esclarecer, que a partir desse momento que ele entra nessa prisão, muito dificilmente ele vai sair. Eu diria que as chances dele sair dessa cadeia agora, com habeas corpus ou qualquer outra tentativa judicial de fazê-lo, é nula. Tanto dele quanto dessas pessoas que trabalharam para ele. E é muito preocupante que a gente veja, segundo a decisão, que ele tinha um canal de informação privilegiado, de orientação e consultoria privada por parte de chefes de supervisão do Banco Central. O prejuízo que essa ligação corrupta, a gente tem que falar o nome disso, é corrupção, causou aos contribuintes, aos correntistas, ao sistema bancário e à credibilidade do Banco Central é enorme. Então, nós estamos vendo aí uma atitude e um movimento e uma organização mafiosa. Acho que se alguém tinha dúvida de que a coisa se chama crime organizado, corrupção, eu acho que agora não tem que haver mais. Malu Gaspar, ela foi bem clara aí, chamando de mafioso o Daniel Vorcaro, toda essa organização criminosa, para sequestrar, para ocultar provas, desses contatos que eles tinham com órgãos como o MP, a Interpol. Então eles tinham como ter informações privilegiadas. Então olha quanto dinheiro correndo aí, nesse rolo todo, nessa confusão toda do Banco Master. Então ela cita o Daniel Vorcaro como um criminoso e ela não está errada. Pelo que nós estamos vendo aí, tem coisas complicadas acontecendo, difíceis, até mesmo de acreditar. Parece até que nós estamos num filme assim de gangster, um filme assim de mafiosos, mas é verdade, é a pura realidade, E agora, pessoal, eu vou trazer para vocês a reportagem do advogado do Felipe Mourão, que esteve na penitenciária da Polícia Federal e trouxe pra gente algumas informações privilegiadas a respeito do caso da morte, do sicário aí, do Vorcaro. Vamos assistir. Saúde do Luiz Felipe. Então nós não temos informações recentes em termos do que já foi divulgado na imprensa de uma possível morte do seu pai, não tem essa confirmação, e até o presente momento
desde as 18h30, que a família se encontra aqui no João 23 e ainda nenhum médico se dignou a comparecer e prestar, né, algum esclarecimento formalmente nem para a mãe, nem para o pai, nem para as pessoas próximas. Eu estou acompanhando há algum tempo, pelo menos disseram se pode haver um início de um protocolo para confirmar morte cerebral ou não, ou nem isso foi avisado à família? Nem isso foi avisado à família, não tem essa informação. O senhor acompanhou todos os procedimentos desde a manhã e esteve com ele até as 2 horas. Ele estava tranquilo? Como que estava a situação dele até as 2 horas da tarde? Bom, eu estive com ele na parte da manhã até o início da tarde, a pedido de um outro advogado, que é formalmente o advogado dele, e o Luiz Felipe se encontrava perfeitamente tranquilo, né, apesar da gravidade das acusações que pesam contra ele, ele se mostrou tranquilo, foi à disposição de esclarecer os fatos, e quando eu deixei a sede da Polícia Federal, ele se encontrava perfeitamente no seu estado de integridade física e psíquica. E algum responsável da Polícia Federal já foi da família para conversar, para mostrar ele para ele? Não, que eu tenho conhecimento, não. Nós tomamos conhecimento por internet de uma nota que a Polícia Federal apresentou para a imprensa e eu estive lá na delegacia novamente no final da tarde. O delegado não confirmou os fatos, mas só disse que o SAMU o teria socorrido e também não soube dizer para onde ele tinha sido transportado. Então, nós tomamos conhecimento que estaria aqui e viemos para cá. E pelo que foi repassado a vocês, a família, né? O que foi repassado, o que aconteceu com ele? O que foi repassado que ele teria tentado se enforcar com a própria camisa. Ele estava numa cela individual, e o delegado, por intermédio das imagens, né, das câmeras de vigilância, viu quando já tinha acontecido, e imediatamente eles teriam iniciado todos os procedimentos da matéria de ressuscitação, e ao mesmo tempo chamado do SAMU e prestou o socorro, né, todo o atendimento. Então, em relação a tão logo, nas palavras do delegado, tão logo eles viram aquele contexto ali, eles imediatamente se dirigiram até a cela, nos retiraram e fizeram massagens sucessivas de reanimação. Uma câmera, o senhor diz aí, foi a câmera na carceragem mesmo que flagrou o que aconteceu? Pelo que o delegado me informou, sim, parece que tem um sistema de vigilância, né, câmera de vigilância, e foi a partir do monitoramento dessas câmeras que eles viram. Já tinha acontecido, ao que tudo indica, né? Porque senão ele seria prevenido. Mas eu acho que o fato já tinha acontecido e a partir daí o delegado e a equipe fez todo o procedimento. Sobre a prisão em si, a operação de hoje, feita sobre ele, o senhor já tem um posicionamento também? Não, nós não temos nenhum posicionamento porque não houve possibilidade de acesso aos autos. E essa parte da defesa ficará a cargo de outro advogado. Eu apenas fiz o acompanhamento ao Luiz Felipe naquele momento, após a prisão preventiva que tinha sido cumprida, e depois, em razão da situação, né, da informação do suposto atentado contra a vida dele, autoatentado, eu vim aqui para acompanhar a família, tanto a dona Denise quanto o Luiz. Pessoal, vocês viram aí o advogado, né, do Luiz Felipe Mourão, do sicário, né? Ele dizendo que tem muitas informações desencontradas, né? A Polícia Federal falou uma coisa e até então não passaram isso para ele. Ele disse ali que quando deixou o cliente dele em plena, né, em plena sanidade, né, física e psíquica, né, e que as informações estão pouco desencontradas. Aí a gente se pergunta, né? Muito estranho tudo isso, muito estranho. Por quê? Quem tinha interesse na morte desse sicário? Porque afinal de contas, esse sicário, ele sabia de muita coisa. Muita coisa. Ele era o braço direito do Vorcaro, né? Era o pau mandado do Vorcaro. Então ele sabia de muita coisa. Então a pergunta que não quer calar: quem lucraria com a morte dele? Né? Quem lucraria? Vamos pensar. Né? Então, gente, muito estranho tudo isso. Muito estranho. Né? A gente fica assim, meio confuso nas informações. Né? A gente tá complicado, né? Mas vamos ver o desfecho disso aí.
Mas o que vocês acham? Fala aí pra mim. Vocês acham que isso foi queima de arquivo, né? Para evitar que ele abrisse a boca? O que vocês acham, gente? Deixa aí nos comentários de vocês. Deixa a opinião de vocês. O que vocês acham em relação a isso? Se essa morte desse rapaz, desse sicário, foi queima de arquivo, ou realmente, né, ele se arrependeu dos pecados dele e resolveu, né, ir para o céu, né, mais rápido, né? Ou não, né? Então deixe nos comentários aí. Gente, e eu trouxe para vocês também uma reportagem completa do Jornal Nacional falando sobre a prisão do Vorcaro, né, e trazendo os envolvidos, né, nessa prisão, nessa suspeita de sequestro dos jornalistas. Então o Jornal Nacional, ele trouxe uma reportagem completa. E para o Jornal Nacional colocar isso no horário das 9, é porque eles estão por aqui com o seu Lula, né? Lula deixou de pagar o Pix para a Globo, assim como a gente costuma falar. Vamos dar uma olhada nessa reportagem do Jornal Nacional. As de Daniel Vorcaro com Luiz Felipe Mourão, o sicário, mostram como agia o núcleo de intimidação e obstrução de justiça. A Polícia Federal afirma que esse era o braço armado da organização criminosa de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal afirma que, sob o comando de Daniel Vorcaro, o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, denominada A Turma, destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro. As conversas interceptadas demonstram que o grupo atuava de forma violenta. A Polícia Federal detalha o comportamento e as responsabilidades dos 3 principais personagens da turma. Segundo a Polícia Federal, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, era o responsável por organizar os pagamentos pelos serviços de monitoramento ilegal. Luiz Felipe Mourão era o líder operacional do grupo, chamado pelos outros de sicário, uma denominação para assassino de aluguel. E Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado, que usava contatos profissionais para obter informações sigilosas e fazia vigilância clandestina de alvos. De acordo com a investigação, Luiz Felipe Mourão, o sicário, organizava e executava ações destinadas à identificação, localização e acompanhamento de pessoas que mantinham relação com investigações ou com críticas às atividades do grupo econômico ligado ao Banco Master. Entre as tarefas, fazia consultas e extrações de dados em sistemas restritos de órgãos públicos, usando credenciais funcionais de outras pessoas, permitindo a obtenção de informações protegidas por sigilo institucional. A investigação mostra que ele teria obtido acesso indevido aos sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais como FBI e Interpol. Luiz Felipe Mourão também atuava para a remoção de conteúdos e perfis em plataformas digitais. Essa atuação, segundo a PF, envolvia o envio de comunicações institucionais ou documentos sem validação formal, com o objetivo de obter dados de usuários ou promover a retirada de conteúdos considerados prejudiciais aos interesses do grupo. A Polícia Federal também encontrou mensagens de Daniel Vorcaro combinando com Mourão para intimidar um funcionário do próprio banqueiro, que supostamente teria feito uma gravação indesejada dele. Vorcaro faz determinação expressa a Mourão para levantar tudo dos dois, que seriam o seu funcionário e um chefe de cozinha a ele associado. A uma certa altura, Vorcaro expressamente menciona a Mourão. O bonde dá sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar. Em outra conversa, o alvo do banqueiro é uma outra funcionária. Empregada Monique me ameaçando. É mole, tem que moer essa vagabunda. Mourão responde. O que é para fazer? Vorcaro orienta. Puxa endereço, tudo. De acordo com a decisão de André Mendonça, há fortes indícios de que Luiz Felipe Mourão recebia R$1 milhão por mês de Vorcaro por intermédio de Fabiano Zettel, como forma de remuneração por serviços ilícitos. O pagamento era feito por meio de uma empresa de empreendimentos imobiliários. A Polícia Federal relata uma troca de mensagens sobre isso. Ao ser indagado por Vorcaro sobre os dados para o pagamento e sobre o valor exato, Mourão responde nos seguintes termos. Ele, ao que tudo indica, seria Fabiano Zettel, diz a PF. Ele manda o mensal e eu divido entre a turma. Mando para eles 400 dividido entre 6. Os meninos mandam 75 para cada. O meu, o DCM e mais 2 editores. É este o mensal. Ele manda 1 e quando você manda bônus, eu divido entre os meninos e a turma. A assessoria de imprensa de Daniel Vorcaro disse que ele jamais teve intenção de intimidar jornalistas, que as mensagens foram tiradas de contexto e que ele jamais determinou agressões ou qualquer espécie de violência. A defesa de Fabiano Zettel diz que ele está à disposição das autoridades. A defesa de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, disse que ele desconhece a conta bancária e os valores citados pela PF. Vocês viram aí todo o envolvimento, toda a corrupção, né,
envolvendo o que vem acontecendo com o Banco Master, né, com o Daniel Vorcaro, e agora esse sequestro, né, de jornalistas, apelando, né, para calar a boca de jornalistas desta forma, né, usando agressão, usando até mesmo, né, outra coisa, né, que a gente não pode falar aqui no YouTube, porque, né, tem palavras que a gente não deve falar. Então, isso é muito grave, isso é muito sério, gente. Isso que está acontecendo no nosso país é muito grave mesmo, né? Então, vamos ver agora se o Vorcaro vai abrir a boca, porque afinal de contas a vida dele também corre perigo, né? A vida dele também corre perigo. Então, eu, se fosse ele, abria a boca o mais rápido possível, aceitava aí essa delação premiada e botava a boca no trombone, porque afinal de contas ele é só um bucha. Ele é só um bucha, gente. Tem pessoas grandes por trás dele. Tem pessoas muito grandes. E a gente vai descobrindo. Vocês vão ver. Tudo isso vai vir à tona. Tenho certeza disso. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Qualquer coisa eu trago para vocês aqui. Mas peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem não é inscrito, tá? Se inscreve. Deixe os comentários de vocês. Deixe os likes de vocês para o YouTube poder compartilhar os vídeos do canal Simples Assim. Obrigada mais uma vez pela audiência de vocês. Ficam com Deus.